E aí, tudo bem, pessoal? Bem-vindo ao meu canal. E eu fiquei assim um bom tempo sem gravar novas mensagens e vídeos por uma razão muito simples e justificável. Eu estou aqui para apresentar para você o meu segundo livro, que traz por título Caídos. Esse livro Caídos eu estou lançando esse mês de dezembro, aqui na minha cidade, mas se porventura você desejar aí, você que estiver me assistindo e que é de uma outra cidade, gostaria de se envolver com esse assunto, é um assunto que está bastante, está virando assim uma febre, esse assunto. Embora eu comecei a escrever esse livro em 2012, eu comecei lá, eu estava nos Estados Unidos, na cidade de Orlando, e aí eu comecei a escrever esse livro que é fruto de 30 anos de trabalho envolvidos com religião e espiritualismo, experiências espirituais. Não é minha autobiografia, seria muita pretensão minha. Alguém que já começou a ler perguntou se a história é a minha história. Não é a minha história. Na verdade, é uma soma, Eu coloquei aqui já no começo do livro, na apresentação do livro, eu já expliquei que não é a minha biografia. Seria muito pobre a minha biografia, né? Muita arrogância e muita pretensão. Então não é minha biografia, não é minha história, é uma obra de ficção que acontece numa cidade do Mato Grosso, a cidade de Sorriso, e a cidade de Sorriso é o palco da história dos caídos. O título também se refere aos Nefilins. Nefilins é aquele grupo de anjos que se misturaram à raça humana no livro de Gênesis capítulo 6. Também, se você procurar aí no YouTube, você vai encontrar muita gente falando sobre esse assunto. Eu tenho 3 pessoas que eu tenho assim ouvido, muito interessante, sobre esses assuntos, que é a Paula Barbosa, é também o canal Ciência de Verdade e o Tiago Lima. São 3 canais aqui no YouTube que falam muito sobre Enoque, os Nefilins, os caídos, os vigilantes, que é assim algo muito interessante, porque a ciência nefilínica, a tecnologia, o grau de avanço tecnológico que eles tinham antes do dilúvio, é algo que nós estamos vivenciando nos dias de hoje. Está voltando com força total. Essa ciência, esse avanço tecnológico é ciência nefilínica, logicamente somada ao conhecimento humano, à inteligência humana, à pesquisa, ao desenvolvimento, ao processo, né, de conhecimento humano. Mas nós estamos, junto com essa chegada tecnológica de avanço científico, existe conosco uma mistura de ciência nefilínica, de ciência dos caídos. E nós estamos hoje vivenciando essa situação. Não é um assunto lá distante do passado. De fato, historicamente é. E eu voltando, né, logo na apresentação do livro, eu escrevo assim, comecei a escrever esse livro como resultado de um tipo de sonho que na verdade eu tive, que se repetiu por algumas noites intercaladas por dias não tão precisos. De fato, teve uma época, acho que foi em 2008, 2009, alguma coisa assim, que eu tive assim, durante um período de 3 meses, eu tive assim uma quantidade de sonhos que abrangiam uma única história e eram repetitivos, parecia que eram em capítulos,
E eu, na época, eu não dei muita bola para isso, porque eu achei que era algo do meu subconsciente. Mas depois, com algumas coisas que começaram a acontecer, eu entendi que aqueles sonhos que eu tive dava para formar uma história, criar uma ficção. Então, no começo, eu escrevo aqui, né, na apresentação, no começo eu acreditei ser coisa da minha cabeça. Mas houve uma noite em que eu sonhei a história quase toda, não com as minúcias, né, os detalhes do livro, mas a espinha dorsal da história, sim, de fato. Então, eu não sou, para quem me conhece, sabe que eu não gosto de ficar, eu não sou um cara assim, fanático religioso, eu não sou um fanático religioso, pelo contrário, eu sou muito racional em termos de religião. E essa experiência, lendo aqui, tive uma experiência pessoal transformadora e impactante com o mundo espiritual quando eu tinha 15 anos. Então, o que eu fiz? Eu estou lendo a apresentação aqui do início do livro já para mostrar que não é uma autobiografia, não é história da minha vida, isso é uma grande bobagem, é uma ficção. O que eu fiz? Misturei realidades minhas experimentadas em 3 décadas de vida, junto ao sonho que eu tive, e mais as ficções, né, a história fictícia que foi necessária criar para costurar a narrativa desse livro. Eu vou explorar a ciência dos nefilins e como que eles influenciam a nossa sociedade. E eu criei uma história em torno disso, para eu poder falar sobre os nefilins. Outra coisa que eu escrevi aqui, que eu acho interessante, é que a tecnologia que nós temos hoje, ela está nos colocando assim dentro do livro do Apocalipse. Só não é loucura, aqui na página 49, loucura é usar um aparelho que cabe na palma da sua mão para conversar com outra pessoa do outro lado do planeta, como às vezes eu faço conversando com gente do Japão, da Indonésia. Eu tenho conversado com pessoas das Filipinas pela internet e até pelo aparelho celular, né, em vídeo. Isso é loucura. E apesar do fuso horário ser diferente, ela podendo já estar vivendo no passado ou no presente em relação a você, porque se eu converso com alguém do Equador, como eu tenho conversado, ela está no meu passado. Ela ainda está 4 horas antes de mim. E se eu converso com alguém das Filipinas, eu estou a 12 horas atrasado em relação a ela. E o aparelhinho celular faz um uso da física quântica, chips de processamento, terminais minúsculos inseridos no aparelho, baterias superpotentes, satélites invisíveis aos nossos olhos, para relativizar o tempo e o tempo da pessoa, juntando os nossos 2 espaço-tempo numa única ação. Isso é ciência nefilínica. Chego a pensar se esse tipo de engenhoca, que é o aparelho celular, não é ciência nefilínica ultrapassada. A tecnologia pode ser uma soma de esforços humanos somados aos segredos dos caídos. Não foi assim que ocorreu no passado, nos dias antes do dilúvio? Sabe Deus onde vamos chegar. Apocalipse 13 nos aguarda. Então, para não deixar esse vídeo muito comprido, eu quero convidar você para a apresentação desse meu livro, que vai acontecer aqui na minha cidade, a cidade de Itapetininga, no interior de São Paulo. Eu vou estar apresentando esse livro ali no Centro Cultural, que fica do lado da praça, ali no Banco Bradesco, do lado do Banco Bradesco, na Praça dos Amores, aqui na minha cidade, sexta-feira 13. Sexta-feira 13 agora, de dezembro, às 19h30, e eu quero convidar você para estar lá. Não vai ser uma apresentação demorada, eu planejo falar em 1 hora e apresentar esse livro. Então não há um interesse, é lógico, eu quero que você compre o livro,
Mas não é esse o objetivo da apresentação, é apenas dar um pontapé inicial num assunto que pode fazer com que você pense e repense a sua vida. Então eu gostaria de convidar você, dia 13 de dezembro, ali no Centro Cultural, do lado do Bradesco, na Praça dos Amores, às 19h30. A apresentação desse livro, Caídos. Se você mora em outra cidade, e se você gostaria, aí na sua igreja, ou aí mesmo na sua cidade, no Centro Cultural, deve ter um espaço comunitário aí na sua cidade que você gostaria de que eu fosse aí para eu falar um pouco sobre isso, e as pessoas interessadas que quiserem comprar o livro também, é claro, né? Óbvio. Então eu vou pedir para você colocar aí o seu telefone nos comentários, deixa o seu telefone que eu vou estar entrando em contato com você para eu poder apresentar esse assunto na sua cidade ou até mesmo na sua igreja. Na sua igreja, não importa se é católica ou evangélica, não importa. Se é uma outra religião, eu vou apresentar esse livro no Espaço Esotérico em São Paulo, para você ter uma ideia. Então, embora eu seja evangélico, fui missionário batista e pastor, eu não tenho assim esse condicionamento religioso. Eu acredito que as coisas boas de Deus devem ser para todas as pessoas, independente de sua religião. Então, se você tem esse desejo, você deixa embaixo do comentário aí o seu telefone e eu vou estar entrando em contato com você. Mas para pessoas que moram aqui na minha cidade, vai ser agora dia 13 de dezembro, sexta-feira 13, às 19h30, ali no Centro Cultural. Será uma grande alegria tê-lo conosco. Eu espero que seja assim algo proveitoso e que nos faça pensar nas coisas que estão acontecendo e nas coisas que em breve hão de acontecer, tá bom? Que Deus abençoe você. Eu vou estar voltando com muitos vídeos sobre esse assunto, sobre esse livro, e eu convido você para se inscrever no meu canal e também acionar o sininho para você receber as notificações, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida e até lá, se Deus quiser. Tchau!